Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo, dependia de um acordo entre empregadores e empregados. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E para dizer que voltei. Tio GG, é você? A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. Houve uma resistência grande inicial do patronato para cumprir a questão da jornada de trabalho, principalmente, a questão de uma remuneração mínima. Em 62, foi incluído na CLT o 13º salário e, em 63, o salário família. A partir de 1963, começaram a ser incluídas na legislação trabalhista proteção para o trabalhador rural. Gradativamente, as leis garantiram também a jornada de 44 horas por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário e ainda o adicional noturno de 25% do valor do salário. Ainda na década de 60, surgiu o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em substituição à estabilidade do trabalhador. Por causa das ações políticas do regime militar, o Estado tornou-se praticamente legislador do trabalho e promulgou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. As greves foram oprimidas, só que isso não intimidou os sindicalistas e os trabalhadores que ousaram enfrentar os militares. Aos poucos, conquistaram direitos como um terço das férias, participação nos lucros e licença maternidade. Com as mudanças sociais e na Justiça do Trabalho nos últimos 20 anos, alterações na CLT e novas decisões da Justiça. Essa intentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa, estabelece novas regras e direitos, tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro. Miguel tem 18 anos e trabalha de carteira assinada, na área de TI. É melhor, a CLT é mais estável, mais contínua, né? Por que a CLT é tão ruim? E 5 motivos pelos quais a CLT é um verdadeiro atraso para o Brasil. Não é muito arriscado. Tá feliz com a sua colocação? Tô feliz, no momento sim. Diferente dele, a crescente procura por autonomia e flexibilidade de horários tem provocado uma mudança no mercado de trabalho. É um retrato do nosso subdesenvolvimento. Na internet são comuns memes e piadas sobre o emprego na modalidade CLT. Jovens na faixa etária de 16 a 24 anos de idade têm preferência pelo trabalho por conta própria. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Datafolha. 68% deles não querem carteira assinada, mesmo que isso signifique ganhar menos. Isso porque satisfação e qualidade de vida vem antes mesmo de segurança e estabilidade. É o caso do Rodrigo, que já planeja ter a própria empresa. A meta é empreender e criar uma coisa que eu gosto de fazer com meus amigos e que futuramente dê certo. Entre os jovens, a palavra chefe não é bem-vinda. Um chefe é visto como algo autoritário, um líder não. Já é uma equipe mesmo que todo mundo tá lá para se ajudar. Quando se fala em CLT para o jovem, eles olham esse olhar como trabalho com obrigação, bater ponto, horário, regras,
ter chefe. E o que o jovem busca hoje é a felicidade, o ambiente que eles se sintam pertencente, livre de expressão, né, com a oportunidade de falar e ser ouvido. Mão de obra que é nova, que é jovem, que está com garra, com força, eles querem ser influencers, eles querem ser produtores digitais, eles querem viver a tecnologia que traz uma liberdade diferente que um supermercado, que um call center hoje ainda não permite trazer. Em 1943, a carteira assinada surgiu como promessa de proteção. Hoje, basicamente, virou piada. O que era símbolo de estabilidade agora é visto como prisão, e tem jovem dizendo que vai estudar para não virar CLT. Mas não é só o trabalhador que está insatisfeito. Do outro lado, empresários vivem um pesadelo jurídico. Nos últimos 10 anos, as empresas brasileiras pagaram 161 bilhões de reais em indenizações trabalhistas. A verdade é que a CLT criou um sistema onde todo mundo perde. O trabalhador se sente preso, o empresário tem medo de contratar e a economia trava. Eu ouço cada vez mais pessoas falando que nunca mais vão voltar para a CLT. Mas essas pessoas não estão falando em trabalhar informal. Elas estão escolhendo virar prestadores de serviço com CNPJ. Ao invés de ter um patrão, preferem ser seu próprio chefe com um ou vários clientes. Preciso que as vozes me expliquem uma parada. Como é que a CLT foi sendo desvalorizada? Agora a CPJ virou uma coisa linda. Como é que tem gente que acredita nisso ainda? As vozes humanas te explicam essa cena. O Marx já dizia que o trampo aliena. Agora o proletário transformou-se que irado. Gastende chama isso de precariado. Mas como assim, meu Deus, que houve com o patrão? Ele continua possuindo os meios de produção, mas te fez acreditar que você também é dono. Te dá sonho de valsa de presente como abono. As vozes humanas te explicam essa cena. O Marx já dizia que o trampo aliena. Agora o proletário transformou-se que irado. Gastende chama isso de precariado. Direito trabalhista tá meio fora de moda. Os caras escravizam desde a invenção da roda. Mascaram essa coisa como se fosse normal. E tudo ganha força na sua rede social. As vozes humanas te explicam essa cena. O Marx já dizia que o trampo aliena. Agora o proletário transformou-se que irado. Gás tem chama isso de precariado. Empreender é lindo, eles falam, pode crer. No fundo o nome disso é outra coisa pra valer. E isso é eufemismo, uma figura de linguagem. Porque precariedade é a verdade, cês já sabem. As vozes humanas te explicam essa cena. O Marx já dizia que o trampo aliena. Agora o proletário transformou-se que irado. Gás tem chama isso de precariado. Okay, well, I think the precariat now is growing at a much faster rate since the crash of 2008. And I think it consists of millions of people across most industrialized countries, if not all industrialized countries. And there are three dimensions that I want to stress in the definition, because I think the definition is important for understanding the political issues that we should discuss later. The first is that the precariat has distinctive relations of production. In other words, it is subject to unstable labor in casual
jobs without a sense of occupational identity, without a corporative narrative. And at the same time, it is the first class in history where the level of education is greater than the level of labor they can expect to be performing. And it has to do an incredible amount of work that isn't counted as labor. So in that respect, it's very distinctive. Its particular labor relations are distinctive. But I don't think that's the most important part of the definition. I think equally important is the fact that the precariat has to rely on money wages, which are volatile, which are fluctuating, and particularly in a country like Portugal, but also in all rich industrialized countries, are stagnant and declining. And because of globalization, and because of the fact that the world's labor supply has quadrupled in the last 2 decades, downward pressure on wages will continue. I think it's a really important point to stress that all of us have to realize that whatever politics we're going to propose must begin on the presumption that although there might be occasional slight rises in wages, real wages will continue to decline in all parts of Europe. And that means... Como é que a CLT foi sendo desvalorizada?